Boa noite a todos. Aqueles que poderem abrir suas Bíblias em Mateus 25. Quem aqui quer se preparar para a volta de Jesus? Foram desse jeito que 5 ficaram de fora. Iam se preparar. Mateus 25. Feche seus olhos. Abaixe sua fronte. Senhor Deus e nosso Pai, pedimos que ao abrir a Tua santa palavra, o Espírito Santo jorre luz celestial em nosso entendimento. Que nada venha incomodar o culto desta noite. Que o Senhor possa santificar cada filhinho seu aqui. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estou sendo filmada? Então. Meu nome é Eduardo, sou de Santo Amaro. Que todos sejam bem-vindos. Mateus 25 diz assim, ó, como o título, a parábola das 10 virgens. Para a gente entender um pouquinho da parábola das 10 virgens, a gente precisa entender um pouquinho da cultura daquele tempo, as circunstâncias daquele tempo, sabe? E existe um livro chamado Preparação para a Chuva Serôdio. É um exemplar de bolso. E o tema de hoje é um tema que foi baseado nesse livro aqui. Preparação para a Chuva Serôdio. Para a gente compreender como funciona o casamento naquela época, a gente vai ver um pouquinho hoje como funcionava também a cultura daquela época. Então a gente vai ver o porquê que Jesus sempre falava em parábolas. O porquê das parábolas, né? Primeiramente porque Jesus explicava em parábolas para ensinar verdades complexas em uma forma simples. Também é fácil de lembrar e também exige linguagem e conhecimento popular. Por isso que Jesus ele falava sempre em parábolas. Por exemplo, através de suas parábolas, Jesus tornou o caminho da salvação acessível a todos. Então, por isso que Jesus ele sempre falava em parábolas. Vamos pôr uma marcação em Mateus 25 e vamos voltar para Mateus 13. Mateus 13. A gente vai ver o porquê das parábolas. Como a gente vê, por exemplo, a parábola do joio, que está no versículo 24, parábola do grão de mostarda, parábola do fermento, parábola do tesouro escondido, parábola da pérola, a parábola da rede. Por isso, muitas parábolas. Agora voltem novamente para Mateus 25. Citar um exemplo, parábola do semeador, que está em Lucas 8, 4, 8. Jesus quis falar da salvação. A parábola do grão de mostarda. Então, Jesus quis falar sobre o reino dos céus, do filho pródigo, sobre o perdão de Deus, do bom samaritano, sobre o amor ao próximo, sobre o joio e o trigo, o juízo final. Então, Jesus ele conseguia inculcar na mente das pessoas algo complexo de forma simples. Por isso, as parábolas. Então, a gente vai ver sobre a parábola das 10 virgens, que fala sobre um casamento. Por isso que Jesus usou essa parábola, que para você participar de um casamento, você precisa se preparar. E diz assim, ó, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram.
Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, sai a seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Todos já conhecem essa passagem, né? A gente vai se perguntar de novo, mas talvez vai ser de uma forma como vocês nunca viram antes. Então, para a gente fazer uma interpretação do texto, a gente precisa pegar algumas informações, né? Jesus explicava então sempre em parábolas. Se ele via, por exemplo, um homem trabalhando numa vinha, ele via um negócio aqui, ele via um negócio ali, com as coisas, as circunstâncias que estavam ao redor dele, com a cultura daquela época, ele pegava o que ele via e ele formava uma parábola. Então, certamente, quando Jesus estava contando a parábola das 10 virgens, naquele momento estava acontecendo um casamento. Olha só, parábolas de Jesus. Cristo e seus discípulos estão assentados no Monte das Oliveiras. O sol já desapareceu e as sombras da noite crescem sobre a terra. Pode-se ver uma casa esplendorosamente iluminada como para uma festa. A luz jorra das aberturas e um grupo expectante indica que um cortejo nupcial está prestes a aparecer. Em muitas regiões do Oriente, as festividades nupciais são realizadas à noite. O noivo parte ao encontro da noiva e traz para casa. À luz de tochas, o cortejo dos nubentes sai da casa paterna para seu próprio lar, onde um banquete é oferecido aos convidados. Na cena que Cristo contemplava, um grupo espera o aparecimento do cortejo nupcial para ele se ajuntar. No livro Parábolas de Jesus. Então, Jesus estava vendo um casamento, um preparativo para o casamento, e ele aproveita aquele acontecimento e passa um exemplo para os seus discípulos. Olha, o reino dos céus é assim, assim, assim. O reino dos céus é semelhante à parábola das 10 virgens. Para a gente fazer uma interpretação do texto, vamos começar com o versículo 1. O versículo 1 começa: então, a palavra então. A palavra então é uma conjunção conclusiva. Para eu saber o que vem depois do então, eu preciso saber o que Jesus estava falando naquele momento. E Jesus estava falando naquele momento exatamente o que diz em Mateus 24, no verso 3, quando os discípulos perguntam assim: dize-nos então, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Aí Jesus fala, né, que haveria guerras, haveria terremotos, haveria doenças. Ele falou que o amor se esfriaria. Aí ele usa a palavra então. Então, o reino dos céus será. Temos a segunda informação. Aqui, Jesus, ele conjuga o verbo no futuro. A palavra será. Joga para o futuro. Vamos voltar novamente para Mateus 13 e deixem um marca-páginas em Mateus 24. Mateus 13. Todas as parábolas que Jesus contou, exceto Mateus 25, das 10 virgens, todas estão no presente. Por exemplo, Mateus 13:31, o reino dos céus é. Mateus 13:33, o reino dos céus é. Mateus 13:44, o reino dos céus é. Mateus 13:47, o reino dos céus é. Mateus 13:52, o reino dos céus é.
Mateus 25:1, o reino dos céus será, porque aponta para o futuro. Então, de certo, nesse momento, os discípulos ficaram, o que ele quer dizer com isso? Porque é uma parábola para o nosso tempo. De todas as parábolas, Mateus capítulo 25 é a parábola mais importante, porque é uma parábola para o nosso tempo. Depois diz, semelhante a 10 virgens, 10 que é o número de totalidade, que tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então nós temos aqui a figura de uma lâmpada, onde tem o pavio, que é queimado, e aqui fica o combustível, que é o óleo. Os dois grupos de vigias representam as duas classes que professam estar à espera do seu Senhor. São chamadas virgens porque professam fé. Elas têm fé, por isso são os virgens. Ambos têm consideração pela verdade. Ambos estão à espera do noivo. Ambas têm a Bíblia na mão. Ambas louvam ao Senhor. Ambas estão sentadas no banco da igreja. Todas dizem ser cristãs. Todas têm uma vocação, um nome, uma lâmpada. Para a gente fazer então a interpretação da parábola, o óleo é o Espírito Santo, está em Zacarias. Quando ele tem a visão do candelabro, em que aquelas videiras, né, elas ficavam jorrando óleo. Aí fala, né, não por... Peraí, Zacarias diz assim, deixa eu ler aqui para vocês. Não por força nem por poder, mas sim pelo meu Espírito, diz. Então o óleo é simbolismo do Espírito Santo. Depois a lâmpada, a palavra de Deus, a Bíblia, que diz em Salmo 119, que lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para meu caminho. Depois, as virgens, é um grupo de pessoas que esperam o advento. Depois, nós temos o noivo, que é Jesus. Então, nós temos as virgens, que somos nós temos o noivo, que é Jesus, nós temos a lâmpada, que é a palavra de Deus, e depois nós temos, né, uma informação que diz que se fechou-se a porta, é no momento em que todos os casos foram decididos ou para a salvação ou para a perdição eterna. E depois nós temos outra informação, que o noivo demorou a chegar. E a noiva nós temos? A noiva nós temos a resposta em Apocalipse 21. Alguns acham que a noiva é a igreja. O livro O Grande Conflito, página 184, segundo parágrafo, Ellen White diz que a noiva é a cidade santa. Vamos confirmar isso na Bíblia. Apocalipse, versículo 21, verso 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Verso 9. Então veio dos 7 anjos, que têm as 7 taças, cheio dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Então nós temos a noiva, a cidade santa. Vamos fazer uma interpretação de texto, pegar o máximo de informações. Depois nós temos outra palavra que com uma vogal muda todo o sentido. O verso 5. Mateus 25, verso 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. Todas tomadas de sono. Mas à meia-noite, por que meia-noite? Os judeus, eles dividiam o período da noite em 13 vigílias. Mas quando diz a meia-noite, quer dizer uma hora avançada, não exatamente 12 horas, meia-noite em ponto. Não tinha um relógio, é uma hora avançada. Ouviu-se um grito, eis o noivo.
Depois o verso 8 é que vamos pular para o 8. E as nécias disseram aos prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Guardam essa palavra. Verso 10, vamos pular para o verso 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas. Essa palavra, com essa vogal na frente, muda totalmente o significado, né? Percebidas é saber o que vai acontecer. A gente já sabe disso, né? Mas apercebidas, que pensa com antecipação, se prepara para aquilo que vai acontecer. Por exemplo, eu trouxe esse arquivo em PowerPoint no meu pendrive. Se desse problema no pendrive, eu tinha no computador, no celular. E se desse problema no celular, eu trouxe o notebook, com a bateria carregada ainda, caso faltasse energia elétrica. Então, a gente se prepara para aquilo que talvez aconteça. Na parábola, todas as 10 virgens saíram ao encontro do esposo. Todas tinham lâmpadas e frascos. Por algum tempo, não se notava diferença entre elas. Assim é como a igreja que vive justamente antes da segunda vinda de Cristo. Todos têm conhecimento das Escrituras. Todos ouviram a mensagem da proximidade da volta de Cristo e confiantemente o esperam. Essa é uma parábola para nós. Não é para as pessoas que estão lá na rua, é para nós. A gente vê igrejas assim como, penca de bananas encarregadas. 5 dentre elas estavam preparadas. E depois diz assim: sem o Espírito de Deus, de nada vale o conhecimento da palavra. Nada vale. A teoria da verdade, não acompanhada do Espírito Santo, não pode vivificar a mente, nem santificar o coração. Pode estar se familiarizado com os mandamentos e promessas da Bíblia. Eu posso até estudar a lição da escola sabatina, eu posso saber gravar um verso, mas nada disso vale se o Espírito Santo não estiver aqui. Sem a iluminação do Espírito, os homens não estarão aptos para distinguir a verdade do erro e serão presa das tentações súteis de Satanás. Depois nós temos outra informação, que a porta foi fechada. Jesus disse que a sua vinda seria comparada como nos dias da Arca de Noé, que eles compravam, vendiam, casavam-se e davam-se em casamento. E a Bíblia diz que até o momento em que Noé entrou na arca e fecharam-se as portas. Que a porta ela foi fechada por intervenção divina, não por intervenção do homem. Então isso nos enfatiza em que em um momento a porta da graça vai se fechar. Quem entrou participa das bodas do Cordeiro e quem não conseguiu entrar ficou de fora. Naquele contexto, quando as virgens elas queriam participar da festa de um casamento, elas pegavam então a lâmpada, eles botavam óleo, acendiam um pavio, elas cantavam uma melodia, elas entravam no cortejo, se igualavam às demais, então elas podiam participar das bodas da festa do Cordeiro. E era uma festa que durava dias. Na tradição deles era assim, não era tipo uma noite, durava dias a festa. E eles podiam participar, quem quisesse. Só tinha que se igualar às demais. Tinha que carregar a lâmpada, tinha que saber a música. E foi isso o que diz a parábola. 5 dessas pessoas não conseguiram entrar na festa. 5 dessas virgens, porque não tinham um azeite suficiente.
O livro Grande Conflito diz também assim, que as palavras mais tristes que Jesus vai retratar vai ser essa: não vos conheço. Mateus 25:12. Não vos conheço. Quando se passou o tempo em que pela primeira vez se esperou a vinda do Senhor na primavera de 1844, os que pela fé haviam aguardado o seu aparecimento ficaram por algum tempo envoltos em perplexidade e dúvida. O que aconteceu então em 1844? Muitos acham, naquele tempo, eles achavam que seria então a festa de casamento do Cordeiro. Mas a Bíblia diz, em Daniel 7,13, abram suas Bíblias em Daniel. Daniel 7,13. Daniel 7,13. E diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se a um ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é domínio eterno, que não passará o seu reino, e o seu reino jamais será destruído. Nós temos aqui então Jesus, ele recebendo do Pai todo o domínio, toda a glória e todo o reino. Quando, por exemplo, eu caso com minha esposa, o que é meu, então pertence a ser dela também, e o que é dela pertence a ser meu também. Aqui foi exatamente o casamento de Jesus. O casamento de Jesus aconteceu em 1844. E o que aconteceu foi um erro. Eles anunciaram a festa sem o casamento. Eles achavam que em 1844 Jesus voltaria, mas Jesus então não volta em 1844. Em 1844 é o casamento de Jesus no céu, quando ele então começa a cumprir a sua função sumo sacerdotal. Então eles acertaram a data, mas arrearam o local. Anunciaram a festa antes do casamento. Tem uma mensagem que diz aqui, nesse livro, Preparação para a Chuva Serôdia, que diz assim, os que não morrem diariamente para o próprio eu, consentindo que o Espírito Santo purifique e transforme a sua vida, não reconhecerão ou compreenderão as manifestações do Espírito Santo na chuva serôdia. Serão expelidos da sacudidura e seus lugares serão preenchidos por outros que abraçarão a verdade e se unirão com o povo de Deus que observa os mandamentos. Os que vencem o mundo, a carne e o diabo serão os agraciados que receberão o selo de Deus. Nesse livro aqui, então, Ellen White pergunta para o anjo, por que eles estão assim? Por que o povo de Deus está assim? Frio. A igreja de Laodiceia, sabe o que significa Laodiceia? A igreja do julgamento. Por que esse povo está assim frio? Aí o anjo dela responde, é porque eles não morreram para o seu eu. Não morrem diariamente para o seu eu. É por isso que se encontram nessa situação. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. E olha o que acontece, os pensamentos pecaminosos são afastados, renunciadas as más ações. O amor, a humanidade, a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. Ninguém vê a mão que suspende o fardo, nem a luz que desce nas cortes de cima. A bênção que vem quando pela fé a alma se entrega a Deus. Então aquele poder que olho algum pode discernir cria um novo ser à imagem de Deus. Então você é transformado
por Deus. Porque você permite que Deus transforme o seu coração. Porque quando Jesus voltar, Ele então não vai pegar aquele pozinho mágico, vai jogar em você e você terá então um caráter transformado. Não, isso não vai acontecer. O que nós temos para oferecer ao Salvador é o que está aqui, o nosso caráter. Essa é a função do Espírito Santo nesse tempo. Moldar isso aqui. Nos transformar à semelhança daquele que é o Rei dos Reis. O Espírito Santo cria um novo ser à imagem de Deus. Será revelado o amor de Deus. Então estaremos preparados para a chuva serôdia e o alto clamor. Então, esse ser que foi transformado, ele vai poder ficar de pé e pregar o último clamor, a última mensagem de advertência a esse mundo enfermo. A chuva serôdia, então, é o poder para testemunhar. Prepara o fiel remanescente de Deus para dar o alto clamor da mensagem do terceiro anjo, com poder constrangedor. Então o olhar do mundo convergirá para o povo que observa os mandamentos de Deus. Tem uma visão de Ellen White, quando a gente estuda o Antigo Testamento, o sumo sacerdote então saía do lugar santíssimo quando ele se enchia de fumaça. Olha a visão de Ellen White. Via então Jesus depor suas vestes sacerdotais. Então ele estava tirando as vestes de sumo sacerdote. E envergar seus mais régios trajes. Sobre sua cabeça estavam muitas coroas, estando uma coroa dentro da outra. Cercado pela hoste angélica, deixou o céu. As pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. Então já estava bem no final. As pragas já estavam começando a cair. Alguns estavam acusando a Deus e o amaldiçoando. Outros precipitavam-se para o povo de Deus e pediam que lhes ensinassem como poderiam escapar dos seus juízos. Mas os santos nada tinham para eles. Aqui já era tarde demais. Em verdade vos digo, não vos conheço. A última lágrima pelos pecadores tinha sido derramada. Oferecida, havia sido a última oração aflita, arrostado o último peso de cuidados pelos pecadores, e dada a última advertência. Com terrível clareza, ouviram as palavras, demasiado tarde, demasiado tarde. Nós temos como fosse um relógio. O relógio da volta de Jesus não para. Às vezes a gente quer fazer grandes planos, né? Botamos tudo em primeiro lugar. Nossa vida material, casa, carro, né? Em meios à segurança, tudo, etc, etc, etc. Será se nós estamos adornando a nossa alma para o Senhor? Será se nós estamos preparando verdadeiramente para o Senhor? Será se nós vamos suportar ficar de pé? Ou nós vamos esconder? Vamos ser firmes? Vamos ser ou frouxos, ou covardes? Deus espera e prepara um povo. Hoje, deveis entregar-vos a Deus. Hoje. Para que Ele vos torne vasos para honra e aptos para seu serviço. Hoje, deveis entregar-vos a Deus, para que sejais esvaziados do próprio eu, esvaziados de inveja, de ciúme, ruins suspeitas, pelejas, tudo quanto seja desonroso para Ele. Hoje, deveis ter purificado o vosso caso, a fim de estar prontos para o orvalho celeste, prontos para os aguaceiros da chuva serôdia. Pois a chuva serôdia virá, e a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada de toda contaminação. É nossa obra hoje entregar a nossa alma a Cristo para estarmos preparados para o tempo de refrigério pela presença do Senhor.
Vamos abrir então nossa Bíblia para a gente finalizar. Só mais alguns textos. Está em Mateus, versículo 11. O que é impossível aos mortais, Deus fez. O que é impossível aos mortais, Deus fez. Mas o que é possível, Deus espera que nós façamos. Versículo 12 diz assim, capítulo 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Nós precisamos se esforçar. Tem um ditado, que eles falam que o Espírito Santo não ajuda preguiçoso. A gente precisa se esforçar. O reino dos céus é tomado por esforço. Deus olha para aqueles que veem as oportunidades e não as dificuldades. Botamos sempre empecilho na nossa vida espiritual. Olha só o que diz mais no livro da preparação da chuva serôdia. O que Satanás mais receia é que o povo de Deus prepare o caminho pela remoção de todo obstáculo. Quando você remover todo o lixo da sua vida, você está pronto para ser usado por Deus. E Satanás, então, ele receia isso. Ele enche a nossa mente de lixo porque ele consegue neutralizar o poder do Espírito Santo. É necessário batalhar constantemente contra o egoísmo e a corrupção do coração humano. Os que se esquecem de Deus mesmo por uma hora ou um momento, encontram-se numa vereda perigosa. E o último verso está em Mateus capítulo 6. Que diz assim, verso 33. Buscai, pois em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Será se nós estamos buscando o reino de Deus? Vamos parar só para meditar um pouquinho. 10 segundos. Será se nós estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Vamos ser sinceros com nós mesmos. O Evangelho ele ia triunfar se eu buscasse o reino de Deus em primeiro lugar. Haveria muitas conversões, haveria muitos estudos bíblicos, haveria muitos batismos. Será se nós estamos buscando o reino de Deus em primeiro lugar? Sabe, a mensagem da parábola das 10 virgens não é brincadeira. Eu não saí de Santa Amaro, peguei 1h30 de fila, deixei a minha esposa que quase morreu essa semana, para vir aqui e falar qualquer coisa, né? Não é brincadeira. A gente se encontra em uma vereda perigosa. Agora pense com vocês qual que é o lixo que contamina, qual que é a remoção, qual que é todos os obstáculos que tem em sua vida, que impede que você seja um instrumento usado por Deus. Nós temos que ser mais ousados, mais corajosos e ser menos covarde. Isso serve para mim. Para vocês eu não sei, né? Cada um tem a sua autoanálise, mas para mim serve. Que Deus os abençoe. Que Deus os leve em segurança para casa. Agora nós temos uma mensagem musical, é isso? Obrigado.
minha prece, eu quero aqui te pedir um teu favor, alguém que padece, que não merece, mas quer teu perdão, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Quantas vezes eu te deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei, sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. Quantas vezes em meu viver te fiz chorar, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Que essa possa ser a nossa súplica, que nós possamos deixar o nosso eu e nos integrarmos completamente a Ele. Amém. Som. Todos nós se alistamos como soldados. Se alistamos nesse tanque batismal como soldados para esse grande conflito. E Deus, Ele nos deu uma arma. Essa é a nossa arma. Lutar contra o poder das trevas. E nesse momento eu gostaria de orar por vocês. Gostaria de convidá-los a ficar de pé e a fechar seus olhos em reverência ao nosso Deus.